Queridos irmãos, estamos aqui para cultuar o nosso Deus, mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus, pois Deus tem derramado as suas bênçãos maravilhosas sobre as nossas vidas. Neste culto, algo diferente, porque a nossa igreja está completando mais um ano de existência, mais um ano assim de igreja organizada. Nesse dia 24 de maio, aniversário da primeira Igreja Batista Bíblica em Anagé, nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós queremos assim dizer a todos vocês da nossa alegria em perceber que a boa mão de Deus tem sido conosco em todos esses anos, nos guardando, nos ajudando, dirigindo as nossas vidas. E isso faz com que esse dia seja um dia de alegria para nós, para estarmos assim agradecendo e louvando o santo nome do Senhor. Salmo 126, versículo 3, diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Estamos alegres sim para adorar o Senhor, para prestar este culto de louvor e gratidão a Deus por mais esse ano de existência desta igreja. Adoremos ao Senhor, hino de número 15 do Cantor Cristão. Vamos louvar ao Senhor com este hino, hino de número 15 do Cantor Cristão. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com canto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois um preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tão rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Graças a Deus. Neste momento nós vamos orar ao Senhor, falar com o nosso Deus, dirigir os nossos pensamentos ao trono da graça de Deus e a Ele render graças por tudo quanto Ele nos tem feito. Vamos orar ao Senhor. Pedir você para curvar as suas cabeças, feche os teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Vamos agradecer ao Senhor, porque a boa mão de Deus tem sido com esta igreja. Vamos agradecer ao Senhor
pela obra missionária que essa igreja existe, porque pessoas obedeceram o ídolo de Jesus para trazer as boas novas de Cristo Jesus a esta cidade. Vamos suplicar a Deus por todos os missionários. Vamos orar por toda a igreja, por todos os membros congregados, onde estiver cada um neste momento, oremos ao Senhor. Grandioso Deus, nós te louvamos porque de maneira maravilhosa, ó Pai, o Senhor tem nos abençoado. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um ano de existência concedido a esta igreja. Queremos te agradecer, ó Deus, porque nós estamos percebendo, ó Deus, vendo, ó Deus, que a tua boa mão está conosco sempre, Senhor. E muitas coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres, Senhor. Queremos, ó Deus, neste momento, suplicar em favor da obra missionária. Continue, ó Deus, dirigindo os teus valentes, sustentando, animando, para que eles possam, ó Deus, continuar, ó Deus, pregando as boas novas de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado porque estamos aqui neste momento falando com o Senhor na tua presença, desfrutando, ó Deus, de algo que o Senhor permite para as nossas vidas. E queremos suplicar neste momento, ó Deus, em direção de todo este trabalho, pedir, ó Deus, pelo pastor Vitor, que vai estar pregando a tua mensagem. Use o teu servo, ó Deus, e que ele possa falar unicamente, ó Deus, iluminado pelo teu Santo Espírito, e que a tua palavra, ó Deus, alcance os nossos corações. Pai, mais uma vez, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Este trabalho, este aniversário, é um pouco diferente, porque assim, nós não estamos juntos, reunidos uns com os outros, mas nós estamos sim com o coração agradecido a Deus por mais um ano de existência. Então nós queremos avisar vocês, mesmo assim nós convidamos um preletor para este momento, para pregar aqui, para trazer a mensagem de Deus aqui para nós. O pastor Vitor vai estar pregando a palavra de Deus, vai estar trazendo a mensagem do Senhor. Logo após, nós teremos assim alguns vídeos de alguns irmãos aqui da igreja que mandou uma mensagem especial para essa igreja, mandou uma mensagem especial para todos nós. E que assim que a boa mão de Deus continue nos abençoando. Esse ano comemorado dessa forma, um pouco diferente, mas nós esperamos que em breve estaremos assim juntos, nos abraçando, nos alegrando cada vez mais, glorificando o santo nome do Senhor. Quero aqui assim parabenizar a nossa igreja, agradecer a Deus e a cada um de vocês dizer, permaneçam firmes até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos abençoe. Pastor Vitor vai estar pregando a palavra de Deus neste momento. Boa noite, meus irmãos. Primeira Igreja Batista de Anagé, completando mais um ano de existência. É uma alegria muito grande saber que Deus tem sido com os irmãos e os irmãos têm procurado serem firmes e constantes na preciosa obra do Senhor. Quero aqui agradecer ao pastor Aelson por ter me convidado a ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu estou compartilhando aqui da minha casa, então está um pouco rústico, tem essa sombra atrás de mim, não era para acontecer isso. Mas eu peço a misericórdia dos irmãos, na igreja a gente tem um melhor suporte, aqui em casa é um pouco mais difícil. Mas, meus irmãos, o importante mesmo é o aprendizado da palavra. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em João capítulo 21. João capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não.
Então ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Meus irmãos, essa narrativa aqui, ela é muito didática, muito pedagógica. Ela fala sobre um renovo de ânimo no coração do discípulo do Senhor. A verdade é que nós, desde o primeiro momento que começamos a andar com Jesus, nós entendemos que é uma caminhada que adentrará a eternidade. Mas a verdade é que temos os altos e os baixos nessa caminhada. Aqui nós estamos percebendo um momento de dificuldade na vida dos discípulos. Pedro, no versículo 3, ele diz assim: vou pescar. Meus irmãos, quando um de nós diz que vai pescar, a gente está entendendo que vai fazer um hobby, que vai relaxar, que vai fazer um passeio. No caso de Pedro, ele antes de seguir Jesus Cristo, ele era pescador. E aqui ele está num momento onde depois de 3 anos seguindo Jesus, todos os seus planos não se cumpriram como ele imaginava. Jesus foi preso, foi cuspido, esbofeteado, foi crucificado e morto. É verdade que ele ressuscitou, mas até o momento as pessoas não estavam acreditando na sua ressurreição. Então Pedro, nesse momento, ele diz assim: vou pescar. Ele está dizendo: olha, eu vou voltar para aquela vida que eu tinha antes de conhecer Jesus Cristo. Meus irmãos, sei que no coração de cada um de nós não há o desejo de abandonar a nossa caminhada cristã. Mas convenhamos, 38 anos de existência da Igreja Batista de Anagé, com certeza em algum momento já houve alguém que desanimou de alguma maneira. Verdade, Pedro fala: vou pescar. E o que os discípulos dizem? Nós vamos também. Quer dizer, o desânimo não era pessoal, era coletivo. Aqueles outros também sentiam algo semelhante. E então essa passagem vai nos mostrar a cura de Deus para o desânimo dos seus discípulos. A passagem vai nos trazer lições espirituais para aquecer o nosso coração. E eu gostaria de compartilhar rapidamente algumas dessas lições. A primeira: Jesus Cristo ele aparece e Jesus Cristo faz uma pergunta que leva os discípulos a pensarem. Jesus diz assim: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Meus irmãos, pensem nessa pergunta. A resposta foi clara: nada. Algumas vezes na Bíblia nós vemos Deus fazendo perguntas ao homem. E nós temos 3 tipos de perguntas. A primeira é aquela pergunta interrogativa, que exige uma resposta imediata. Que horas são? Você olha para o relógio. Que dia é hoje? Você pensa no calendário. Então aquela pergunta que exige uma resposta direta. Tem uma segunda pergunta que a gente chama de pergunta retórica. É onde a resposta está clara. Você vê alguém com o braço engessado, aí você pergunta: machucou o braço? A resposta está clara. Você vê alguém todo ensopado com guarda-chuva na mão. Aí você pergunta: está chovendo? A resposta é clara. Então, tem a pergunta interrogativa, tem a pergunta retórica, mas tem uma terceira pergunta que eu chamo de pergunta reflexiva. É aquela pergunta que a resposta não precisa ser dada a quem perguntou. A pessoa tem que pensar na resposta para ela mesma. É assim que Deus pergunta ao homem. Não é que ele precise da resposta. Ele quer que o homem pense na resposta que ele vai dar para si mesmo. Por exemplo, quando Adão ele come do fruto, a Bíblia fala que ele se esconde de Deus. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Claro que Deus sabia onde Adão estava. O que Deus queria era que Adão pensasse na resposta que ele ia dar. Onde é que eu estou? Escondido do meu Criador. Quando Caim mata Abel, Deus vem até Caim e pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Mais uma vez, Deus sabia. O que Deus queria era que Caim pensasse na resposta. O que eu fiz com meu irmão? Eu matei o meu irmão e deixei ele jogado no deserto. Percebe o que é a pergunta reflexiva?
Jesus está perguntando para os discípulos: tendes alguma coisa de comer? Valeu a pena ter me abandonado? Valeu a pena querer voltar a ser pescador, a ter aquela vida que vocês tinham antes de me conhecer? Valeu a pena? Percebe aí a pergunta? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a cura para o desânimo começa com uma reflexão espiritual diante do trono do Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Ele, porque é um trono de graça. Não é um trono de acusação, é um trono de graça. Olha como é que Jesus fala: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Ele não chega dando bronca, ele não chega acusando, ele chega com uma voz suave, aquela voz do Espírito, nos levando a uma reflexão. E aí? Pensa bastante. Deus talvez esteja te perguntando: como é que está sendo a sua caminhada? Você em algum momento tem parado para vir pescar? Tem pensado em desanimar, em desistir? Meus irmãos, são 38 anos de existência. E que haja vigor no coração de cada um de vocês, para que, se Cristo não voltar, sejam mais 38 anos na presença do Deus Altíssimo. Longe de Cristo, não tem peixe. Longe de Cristo, não vale a pena pescar. Prossigamos e sejamos constantes na caminhada com o Senhor. Mas então acontece uma segunda coisa. Jesus chega até eles e Jesus fala assim: lançai a rede à direita do barco. É curioso, porque esse é um milagre repetido do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que no início do ministério de Cristo, foi até a forma que chamou Pedro para ser apóstolo. Jesus começa com uma pesca miraculosa. E é didático que o último milagre dele vai ser mais uma vez uma pesca miraculosa. O primeiro milagre foi para chamar Pedro para o ministério. O último milagre é para reforçar em Pedro esse chamado para o ministério. Meus irmãos, Deus não desiste de nós. Ele faz milagres e repete esses milagres para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada junto a Ele. Mas olha só a diferença entre essa última pesca miraculosa. Na primeira, Jesus falou assim: vai mais ao largo e lança a rede. Na primeira ele está dizendo: olha, você tem que se esforçar mais, você tem que remar mais. Você não deve esperar o peixe vir até você, é você que deve ir até o peixe. Então, da primeira vez ele diz: vai mais ao largo. Só que dessa vez ele diz assim: lançai a rede à direita do barco. E pensa bem nisso. Ir mais ao largo tem lógica. Realmente você não tem peixe nessa região do mar. Se você ir para outro local, talvez você chegue a um cardume. Mas aqui está dizendo tão somente para lançar à direita do barco. Ora, qual é a diferença? Porque embaixo do barco é tudo igual? Esquerda, direita, frente, atrás. Qual é a diferença? Meus irmãos, a diferença que Jesus Cristo quer mostrar para eles é que o resultado da pesca nunca esteve na habilidade do pescador. Nunca esteve no local onde o pescador lança a rede. Nunca esteve no esforço de quem pesca. O resultado da pesca está sempre no poder do Senhor Jesus Cristo. Nós não lançamos a nossa rede, nós não caminhamos diante do nosso esforço, da nossa habilidade, da nossa experiência, mas é sempre dependendo do poder maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer dizer para eles o seguinte: olha, vocês caminharam comigo e nos últimos tempos vocês me viram sendo preso, me viram sendo cuspido, esbofeteado, me viram sendo chicoteado, posto numa cruz, morto e sepultado. Mas eu quero que vocês saibam que meu poder não diminuiu. Eu não sou menos Senhor, eu não sou menos Deus, eu não sou menos Todo-Poderoso. De tal maneira que dessa vez vocês não precisam nem remar muito. Tão somente confiem. Lance a rede à direita do barco. Meus irmãos, como é que deve ser a nossa caminhada? Como é que deve ser o nosso vigor? Como é que nós nos reanimamos? Tão somente confiando no constante poder do Senhor Jesus Cristo. Saiba disso. As baterias de Jesus Cristo nunca descarregam, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Ele. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ainda que tenha sido cuspido, preso, crucificado, Ele continua sendo Deus encarnado. Meus irmãos, vivenciamos épocas difíceis,
épocas de pandemia, época de crise econômica, de crise de saúde, de crise política. Mas independente da crise, o nosso Deus continua governando sobre tudo e sobre todos. Prossigamos, lançando a nossa rede à direita do barco, tão somente confiando na manifestação do Deus Todo-Poderoso. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas, meus irmãos, eu me comprometo em ser breve. No entanto, tem outras lições que eu gostaria de compartilhar com esse texto. Pedro, quando fica sabendo que é Jesus, ele então se joga no mar e ele vai até o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito da pessoa de Pedro. A gente admira muito Paulo e realmente ele é digno da nossa admiração. Mas eu me vejo mais em Pedro. Pedro me parece parecer mais comigo nas minhas inconstâncias. Tem hora que Pedro está lá em cima, tem hora que Pedro está lá embaixo. O mesmo Pedro que agora há pouco disse: vou pescar, nesse mesmo instante se joga ao mar para ir até Jesus Cristo. Não é que eu defenda as inconstâncias de Pedro, mas é que eu me vejo muito nele. Eu também sou cheio de altos e sou cheio de baixos. E eu fico feliz por ver pessoas como Pedro, porque diante de Paulo a gente se admira, mas a gente se sente um anão, porque Paulo parece ser um gigante na fé. Mas diante de Pedro, não é que a gente o menospreze, mas a gente vê que o Senhor, Ele age mesmo com as nossas falhas, Ele age mesmo com as nossas dificuldades. Não depende da nossa personalidade, não depende do nosso vigor pessoal, depende da graça do Senhor Jesus Cristo, que usou Paulo, que usou Pedro e que usa você, meu irmão, que usa cada um de nós e que tem usado tantos irmãos aí nesses 38 anos de existência. Louvado seja o Senhor. Mas Pedro, então, quando chega até a praia, ele encontra algo fascinante. Ele encontra algo maravilhoso. Versículo 9 diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Meus irmãos, Jesus mandou eles lançarem a rede à direita do barco para terem peixes, não por uma necessidade de Cristo, mas por uma necessidade deles. Cristo já tinha peixes e pães, mas Jesus Cristo queria mostrar para eles que o nosso serviço ao Senhor não é uma necessidade do Senhor, é uma necessidade nossa, para que nós nos sintamos úteis, para que nós possamos, através da nossa instrumentalidade, sermos canais de bênção na vida de outras pessoas. No entanto, chegando ali na praia, eles percebem pães e peixes. Por que isso é curioso? Se lembra que na Bíblia tem alguns milagres repetidos. Por exemplo, Jesus acalmou tempestade por 2 vezes. Mas Jesus por 2 vezes multiplicou pães. E por 2 vezes fez pescas miraculosas. O sinal da tempestade mostra o seu grande poder. Mas o sinal na multiplicação dos pães e da pesca miraculosa, esses sinais mostram a sua grande abundância. No caso dos pães, primeira vez 5.000 homens e sobraram 12 cestos. Da segunda vez, 4.000 homens e sobraram 7 grandes cestos. O que o milagre da multiplicação dos pães falam? Da abundância do Senhor Jesus Cristo. E o que o milagre repetido dos peixes falam? Da abundância do Senhor Jesus Cristo. Em ambos os casos, houve com fartura para todos os discípulos e para aqueles que estavam em volta. Meus irmãos, como é que nós nos animamos no Senhor? É sabendo que Ele tem fartura, Ele tem abundância para o seu povo. Vale a pena servi-lo, vale a pena segui-lo. Ele tem, meus irmãos, caixas d'água enormes, cheias de bênção, para serem derramadas sobre o seu povo. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus cheio de graça, é um Deus de abundância e um Deus de fartura sobre cada um de nós. Tem peixe do Senhor para a sua vida, meu irmão. Tem peixe do Senhor para a sua vida. Esses pães estão quentinhos ali junto à brasa. E esses peixes já estão assados junto à brasa. É só nos aproximarmos e nos banquetearmos na comunhão da presença do Senhor. Ali tem fartura para o coração do povo de Deus. O que nós precisamos? Nos aproximar do Senhor a cada dia. Eu quero ser breve,
pastor me falou em torno de uns 20 minutos, então quero compartilhar 2 últimos pontos, por isso que eu estou correndo assim. Então, o penúltimo, observe que ali havia uma fogueira. Versículo 9 fala que ali havia brasas. E algo que vai fazer uma reflexão na vida de Pedro e tem que fazer uma reflexão na nossa vida. Se lembra qual foi a última vez que Pedro esteve perto de uma fogueira? Se lembra que foi aquela fogueira onde ele negou o Senhor Jesus Cristo? Era a fogueira onde estavam os inimigos de Cristo. Pedro chega na casa do sacerdote onde Jesus estava preso. E na fogueira que estava ali foram as pessoas que prenderam Jesus. E Pedro então vai se aquecer junto a eles. Mas agora tem uma outra fogueira. Enquanto que aquela fogueira era a fogueira dos inimigos de Cristo, essa fogueira é a fogueira da presença de Cristo. E aqui tem uma lição espiritual muito preciosa. O seu fortalecimento ou o seu enfraquecimento na fé estão diretamente associados com a fogueira onde você se aquece. O seu ânimo e o seu desânimo na fé estão diretamente associados com a fogueira na qual você se aquece. Pedro, na fogueira dos inimigos de Cristo, ele esfriou na fé. Ele quase que naufragou na fé. Ele chegou ao ponto de negar Jesus e negar por 3 vezes. Meu irmão, cuidado com a fogueira onde você tem procurado aquecer a sua alma, aquecer a sua mente, aquecer o seu coração. Desculpa, eu sei que cada um é livre para usar a sua liberdade, mas aquela fogueira televisiva, muitas delas são fogueiras inimigas de Cristo. Aquelas fogueiras da internet, muitas delas são fogueiras de inimigos de Cristo. Fogueiras que nós temos às vezes na vizinhança, no trabalho, na escola, muitas vezes são fogueiras dos inimigos de Cristo. Meus irmãos, às vezes nós estamos um tanto desanimados, um tanto frios, e uma coisa que a gente precisa parar e pensar é o seguinte: qual fogueira que eu estou procurando para me aquecer? Pedro, fogueira dos inimigos de Cristo, ele negou o Senhor. Mas agora nessa fogueira, ele vai dizer por 3 vezes que ama o Senhor. A fogueira da comunhão, a fogueira da oração, a fogueira da meditação na palavra de Deus, a fogueira da comunhão com a igreja do Senhor. Meus irmãos, essa fogueira aquece a alma, essa fogueira aquece a fé, essa fogueira glorifica Jesus Cristo, essa fogueira abençoa os discípulos de Cristo. Procure a fogueira do Senhor, se aqueça na comunhão com o Cristo vivo, com o Cristo Todo-Poderoso, com o Cristo que vem ao nosso encontro e vem cheio de fartura e cheio de abundância. Essa fogueira vale a pena. Que ela nunca se apague no coração da primeira igreja batista de Anagé. Que ela nunca se apague no seu coração, meu irmão. Por fim, eu quero deixar aqui a última lição. E a última lição é aquela tão bem conhecida. É quando Jesus Cristo por 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro por 3 vezes fala: sim, Senhor, eu te amo. Meus irmãos, o Senhor, ele nos pergunta, não é porque ele tem dúvida acerca do nosso sentimento, da nossa fé, do nosso amor. Ele conhece os nossos corações. Mas ele pergunta para que nós possamos afirmar para nós mesmos, para que nós possamos ter convicção, ter certeza e poder dizer assim como Pedro falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, que nós nos acheguemos à presença do Senhor com a atitude do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes de toda coisa, de todas as coisas. Vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jesus, eu te amo. Jesus, eu sou falho, mas eu te amo. E Jesus, eu quero te amar mais. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe onde eu tenho falhado. O Senhor sabe onde eu preciso melhorar. O Senhor sabe onde eu sou fraco. Ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Me guia pelo caminho eterno. Me ajuda a te amar, Senhor. Me ensina a te amar, Senhor. Me ajuda, Deus, a realmente demonstrar esse amor diante de ti, diante da tua igreja, diante de todas as pessoas com as quais eu convivo. Porque, Senhor, te amar aquece a minha alma. Te amar alegra o meu coração.
Te amar, Deus, me faz realmente perceber que eu só te amo por uma razão, porque o Senhor me amou primeiro. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que essa breve palavra, de alguma maneira, seja um bálsamo do Senhor no coração do seu povo. Muito feliz pelos 38 anos da primeira Igreja Batista de Anagé. Que a boa mão do Pai, que os trouxe até aqui, continue levando-os poderosamente até o precioso dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez agradeço ao pastor Aelson pela oportunidade. Que o Senhor ricamente seja com os irmãos. A igreja vence. Estamos juntos cantando a proclamar: Jesus vai voltar. As portas do céu irão se abrir, trombetas irão soar. A igreja vencendo está. Boa noite, meus amados. Somos gratos a Deus por mais um ano de existência da nossa igreja. Com os nossos corações agradecidos, vamos louvar e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Louvemos ao Senhor. Salvador.
agradecer a Deus por mais um ano de existência da nossa igreja e por este ano estarmos fazendo parte dela. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a nossa igreja, irmãos, viva para exaltar, honrar e glorificar o santo nome de Jesus Cristo. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Boa noite, igreja. Eu sou uma pessoa muito feliz por Deus ter me aceitado do jeito que sou, cheio de falha. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olá, gente. Tudo bem? Estamos em um momento meio complicado, né? Esse momento deveria ser todo mundo presente, todo mundo ali reunidos para poder comemorar o aniversário da igreja. Mas como não podemos estar reunidos, então a gente faz por meio das redes sociais, das tecnologias que a gente tem. Então eu agradeço a Deus por todas as coisas que Ele faz em minha vida, na vida da minha família, e que nós possamos ter o propósito de servir a Ele a todos os instantes da nossa vida. Que tudo seja para Ele, a honra e a glória seja dada ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Eu sou a Camila, aqui do meu sogro, meu cunhadinho e meu marido, meu filho. Nós queremos agradecer porque Deus tem cuidado de nós todos os dias, tem nos proporcionado grandes riquezas na nossa vida, tudo que a gente tem, a nossa vida, a nossa saúde, tem nos protegido dessa epidemia, né? E quero agradecer a Deus sempre. Olá, meus irmãos, estamos passando por um período difícil e também teremos um aniversário diferente da nossa igreja. Desde já queremos parabenizar todos nós como Igreja do Senhor Jesus por mais um ano como igreja organizada e deixar o versículo que sempre tem nos acompanhado em todas essas festividades. Salmo 126, versículos 2 e 3. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilos. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegres com mais um ano que o Senhor nos concede, em meio a tantas lutas, mas também de alegrias por saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amada igreja, estamos com muita saudade, mas já vai passar e logo, logo estaremos juntos novamente a nos abraçar. Irmãos, permaneçam firmes no Senhor, nada de desânimo, nada de desespero. Espera com paciência no Senhor por esse período, olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, e que Deus nos abençoe. Parabéns, Amém. igreja. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Quero, nesta noite, louvar ao Senhor pelo que Ele tem feito na nossa igreja. Sou grata a Deus por esses 38 anos de existência da igreja. E quando pensei em falar com os irmãos e abrir a Bíblia pensando em um verso, Deus me deu o Salmo 33, versos 1, 21 e 22. O verso 1 diz o seguinte:
Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. O 20 diz o seguinte, 21. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque Ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe. Então, amados, louvem ao Senhor pelo que Ele tem feito, por causa do que o Senhor tem feito. Nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor pelo que Ele tem feito nesta igreja e através desta igreja. Então, uma das coisas que me alegra muito é pensar e ver como Deus tem sustentado esta igreja fiel à sua verdade. Né? É muito gostoso hoje ver pessoas que, quando esta igreja se emancipou, eram crianças e hoje são adultos firmes e maduros na palavra de Deus. Isso me alegra muito. E eu também sinto alegria pelo propósito que Deus tem em nossas vidas, né, de fazê-lo conhecido entre as nações, entre todos os povos. Então é uma outra razão para nos alegrarmos. Eu estou aqui em Querência, Mato Grosso, enviada por esta igreja como missionária transcultural. E isso é motivo de alegria para a igreja, isso é motivo de louvar ao Senhor pelo que Ele tem feito através desta igreja. Então, eu sou grata a Deus e poderia ficar muito mais tempo, mas o tempo me dado é bem curto, né? E acho que já até passei. Então, eu quero dizer que eu amo esta igreja, louvo a Deus pela existência dessa igreja e pelo que Ele tem feito. E eu quero terminar lendo a primeira parte do verso 22 do Salmo 33. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, assim como tem nos acompanhado todos estes anos. Amém. Um abraço a todos e é um prazer estar participando dessa data comemorativa. Que o Senhor nos abençoe.